Amém? Eu cumprimento a amada igreja que me ouve agora com a paz do Senhor Jesus. Antes de entrarmos no texto, gostaria de orar por você que me ouve. Que a mão do Senhor Jesus possa te visitar nessa hora. Que teu espírito possa se conectar com o Espírito Santo. Que o teu espírito possa se dobrar aos pés do Senhor Jesus. E que teu coração possa se abrir para a palavra dele nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, visita essa vida, Pai, que me ouve nesse momento. Que a mão do Senhor possa trazer-lhe, Pai, paz, alegria e gozo no espírito. Que tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que essa pessoa tem colocado diante do Senhor, tem vivido nesse tempo, que a mão do Senhor traz, Senhor, alegria, a solução. Senhor, que a tua palavra possa trazer o refrigério que esta alma precisa. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, todas as muralhas, todas as angústias, todo espírito causador do medo, do pânico, Senhor, todo espírito causador de morte, Pai querido, que possa ser repreendido agora na autoridade do nome do Senhor Jesus, e que essa vida possa receber do alto a alegria e o gozo que vem de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Gostaria de compartilhar com a amada igreja no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 em diante, que diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, colocamos diante de Ti a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é a espada de 2 gumes, ó Pai. Que ela possa agora penetrar, Senhor, nosso espírito. Senhor, e tirar tudo que não provém de Ti. Dai-nos, Senhor, um coração sedento e, Pai querido, pronto para Te receber. Limpa-nos nesse dia, Pai. Nos liberta de todo nosso eu e dai-nos um coração totalmente entregue e rendido a Teus pés. Fica conosco, Salvador, em o nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra do Senhor, que o Senhor nos permite neste dia a gente estar meditando, conta a história de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia nos relata que este homem era um maioral dos publicanos e rico. A função desse homem era cobrar impostos. E além de cobrar impostos, ele era o chefe desse trabalho. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Possivelmente ele recebia, além do seu salário, uma porcentagem a mais daquilo que ele cobrava. E a palavra diz que ele era um homem rico, possivelmente por esse trabalho, né, com esses ganhos duvidosos. Zaqueu era um homem rico. E a palavra do Senhor nos revela que Jesus, ele entra em Jericó e ele está ali atravessando aquela cidade. E esse homem, Zaqueu, ele
é despertado de alguma maneira. Acredito que seja aquela multidão que vinha com Jesus. Quando Zaqueu vê que Jesus vem, ele se prepara para ver aquele homem, ver o que estava acontecendo. Essa multidão que estava ali acompanhando o nosso Senhor, essa multidão tinha presenciado um milagre maravilhoso. Essa multidão tinha visto Jesus curar um cego. O cego Bartimeu, que estava ali na entrada de Jerusalém, de Jericó. Quando Jesus ele entra, aquele cego, ele recebe uma bênção maravilhosa e aquela multidão presencia aquela cura maravilhosa. Então essa multidão vem vindo acompanhando o Senhor Jesus. Certamente Zaqueu, por ser um homem ali de influência, um homem de posses, certamente alguém falou para ele: aquele que está vindo com essa multidão é um homem que realiza maravilhas. Aquele que está fazendo toda essa movimentação na cidade é um homem que curou um cego hoje. A gente não sabe que motivo levou Zaqueu a ser despertado. Fato é que Zaqueu queria ver quem era Jesus. A palavra nos mostra que ele queria saber. Talvez a multidão que estava acompanhando Jesus era uma multidão que estava à procura daquelas maravilhas. Era uma multidão que tinha presenciado as maravilhas feitas por Jesus. Então ela queria ver mais maravilhas. Mas Zaqueu não, ele não presenciou essas maravilhas. Mas ele soube, provavelmente. Aqui está mostrando no nosso texto, no versículo 3, que ele procurava ver quem era Jesus. E quem era Jesus? Quem é Jesus? A palavra do Senhor nos mostra no livro de Isaías. Ele apresenta o nosso mestre, no capítulo 9, versículo 6, que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O príncipe da paz estava passando ali em Jericó. O príncipe da paz, o conselheiro forte, o consolador, passava ali por aquela estrada. E João também nos relata que ele é o verbo de Deus, o verbo que se fez carne e que habitou entre os homens. Ele que é a vida, que é a luz, que é o pão da vida. Ele que é a nossa fonte. Ele que é a ressurreição e a vida. Ele que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que a Bíblia apresenta. Ele é o Messias. É aquele que diz que quem crê nele, mesmo que morra, viverá. Ele é o Jesus que diz: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Esse é o Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado, passando por aquela cidade de Jericó. O Senhor nos mostra nesse texto que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Mas Zaqueu não tinha condição de avistar Jesus. Alguns problemas o impediam de ver quem era o Senhor Jesus. E uma dessas adversidades que Zaqueu encontrou era a multidão e a sua estatura. Zaqueu era um homem de baixa estatura.
E entre ele e o Senhor Jesus havia uma multidão que o impedia de chegar a Jesus, de olhar para aquele homem, para o conselheiro forte, para o consolador, para o Deus vivo, para o caminho, a verdade, a vida, aquele que poderia dar a ele tudo que o dinheiro não deu. Lembrando que Zaqueu era um homem de posses. Possivelmente tudo que o dinheiro poderia dar a ele, ele tinha. Mas a Bíblia nos relata que dinheiro não é tudo que o homem precisa. Tudo que o homem precisa é ter o Senhor Jesus como seu Senhor. E Zaqueu não tinha ainda. E entre ele e o Senhor Jesus, aquela multidão estava separando. Muitas vezes a gente é colocado em situações na vida, irmãos. Muitas vezes nós somos levados por problemas em nossas vidas, dificuldades, seja elas financeira, familiar, sejam elas emocionais. Muitas vezes nós nos sentimos tão pequeno, não em estatura, mas em força, em fé, em ânimo, em esperança. E a multidão, muitas vezes, multidão dos problemas, das contas, problemas dos relacionamentos, problemas com o filho perdido, ou com o cônjuge que não te entende, que não te ouve, ou que muitas vezes não é da maneira como você queria que estivesse. Muitas vezes essa multidão pode ser uma enfermidade que te separa do teu Senhor, do teu Salvador. Muitas vezes a multidão quer te impedir de achegar aquele que pode te curar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher teve que se arrastar entre a multidão. Mas dentro do coração daquela mulher, ela colocou algo no seu coração. Ela propôs algo no seu coração. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu sararei. A multidão para aquela mulher não foi obstáculo. Pelo contrário, ela transpôs esse obstáculo. Ela não deixou ser vencida por esse obstáculo. Mas aqui, no caso de Zaqueu, a multidão o impedia de forma que ele não conseguia ver. Além da sua baixa estatura, além de se sentir tão baixo, tão pequeno, e essa multidão que o aglomerava, o impedia de avistar o Senhor. Mas, irmãos, esse texto é para nos encorajar, esse texto é para nos incentivar, que não importa a luta que você está vivendo, não importa o problema que você está vivendo, se tem um Cristo à vista, se tem um Senhor que pode todas as coisas, não importa a multidão que está entre você e Ele, o importante é a sua decisão de ir até Ele. Os obstáculos na nossa vida sempre existirão. As pedras, as montanhas, os espinhos sempre estarão na vida daqueles que querem servir a Jesus. Mas o diferencial é como você vai chegar lá. Você vai desistir já no começo, quando você vê que está intransponível chegar aos pés do Senhor, você já vai parar por aí, vai deixar que a vida flui da maneira que ela quiser? Ou você vai tomar uma decisão de ir até Jesus para tocar nas suas vestes? O Senhor nos relata que
Zaqueu, ele criou uma situação. Ele viu que para chegar até Jesus não tinha jeito. A multidão era muito concentrada. A sua baixa estatura também não conseguia visualizar o Senhor Jesus. Então ele teve uma ideia. Ele não parou, mas ele persistiu. E a palavra diz que ele correu adiante. Ele passou à frente daquela multidão. Subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Zaqueu teve uma ideia, irmãos. Ele criou uma situação que ele pudesse ter uma oportunidade de ver Jesus. Então ele passa à frente daquela multidão. Ali tem uma figueira brava. Ele sobe nessa árvore e fica ali na expectativa de ver o mestre. Por ser um homem influente, um homem de posses, a cena deveria ser muito interessante, né? Aquele homem em cima de uma árvore, como se fosse uma criança, como se fosse um menino, querendo ver aquele que está passando. Mas Zaqueu, nesse momento, ele não pensou na sua posição social, não pensou na sua condição financeira. O desejo de ver quem era Jesus o alimentava com mais força ainda. Quando ele chega, quando Jesus está passando com aquela multidão, quando Jesus chega exatamente aonde Zaqueu está, talvez na cabeça de Zaqueu imaginou que aquele homem, Jesus, não ia nem perceber que ele estava ali. Talvez aquele homem nem ia sentir. Jesus talvez nem ia perceber que ele estava ali naquela árvore. Mas não é assim que a palavra do Senhor nos revela. A palavra nos mostra que quando Jesus está ali naquele lugar, o Senhor olha para Zaqueu. O Senhor Jesus, ele olha para os filhos dele que o quer. Lembra quando ele fala para aquela mulher samaritana? Que ela pergunta para ele aonde que nós vamos adorar. E o Senhor diz assim: o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Querido, o Senhor Jesus, ele procura aqueles que o quer. A situação que muitas vezes você está passando, muitas vezes você está vivendo, o deserto que você está atravessando, talvez é uma situação que está te conduzindo para encontrar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele sabe os que são dele. A palavra nos mostra aqui que o Senhor, olhando para Zaqueu, e Jesus fala algo maravilhoso: desce depressa. Zaqueu tinha subido, um homem pequeno, mas ele achou um jeito de subir naquela árvore, como um menino. Lá estava Zaqueu lá em cima, querendo saber, conhecer, ver quem era aquele homem que a multidão estava acompanhando. Agora o mestre fala para ele: desce, desce, Zaqueu. Zaqueu estava muito alto. Não precisa você estar muito alto para ver o Senhor Jesus. Para ver Jesus nós temos que descer na oração, descer no espírito quebrantado, num coração sedento. O Senhor fala para Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Oh, irmãos, que alegria! Que alegria! Não somente o Senhor o viu naquela árvore, não somente o Senhor Jesus falou com ele, falou para ele descer depressa,
Agora o Senhor se convidou a estar na casa dele. O Senhor Jesus falou para ele: Zaqueu, hoje me convém estar na tua casa. Queridos, uma multidão cercava Jesus. Uma multidão estava ali. Quantas pessoas estavam ali com tantos problemas? Mas será que todos estavam com o coração como o de Zaqueu? Lembrando que Jesus havia curado um cego lá atrás. O cego não tinha visto o que Jesus tinha feito. Mas o cego creu naquele que estava passando. Zaqueu, ele não estava indo com a multidão. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Zaqueu não estava interessado em somente seguir o fluxo da multidão. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Da mesma maneira, hoje, nós devemos conhecer o nosso Mestre. Nós devemos descer na oração. Devemos criar os meios para buscar o Senhor através da oração. A oração é que nos leva até o Senhor Jesus. A oração é que nos aproxima do Senhor Jesus, ao ponto de toda a multidão se tornar nada, ao ponto de não precisarmos de subir em árvore nenhuma, porque na oração o Senhor vem até você. O Senhor, Ele vem ao teu encontro. E a palavra nos revela que o Senhor disse: hoje me convém estar na tua casa. Querido, eu fico imaginando o coração de Zaqueu. Olha a alegria que o versículo 6 nos descreve de Zaqueu. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu não ficou constrangido de ser notado em cima de uma árvore. Zaqueu não ficou preocupado, ele, o chefe dos cobradores de impostos. Ele é um homem rico, o que iam pensar dele? Não, a palavra não nos revela isso. A palavra nos mostra que Zaqueu se alegrou. Zaqueu ficou cheio de alegria, porque Jesus o chamou, Jesus o alcançou. Aonde os olhos daquela comunidade não tinham visto nele, Jesus o viu. O Senhor viu o coração daquele homem. Talvez os olhos daquela comunidade via Zaqueu com o pior olhar que uma sociedade podia olhar para uma pessoa. Mas o Senhor Jesus não viu assim. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala que vai estar na casa dele, e ele desce depressa, e ele o recebe com alegria. O Senhor nos mostra no versículo 7, que aquela multidão que estava jubilando pela cura do cego Bartimeu, agora a mesma multidão está murmurando. Murmurando, porque Jesus ia ficar na casa daquele homem. Um homem de riqueza duvidosa. Um homem que, além de ter o seu salário, ainda cobrava porcentagem nos impostos. Não, para aquela multidão aquilo era impossível. O cego poderia ver, mas aquele homem se converter, para a multidão era muita coisa. A multidão gosta de ver as maravilhas que ela quer ver. Mas Jesus, irmãos, faz maravilhas que o homem não precisa ver. Jesus faz a maravilha dentro do nosso espírito, a maravilha dentro do nosso coração, a maravilha dentro da nossa família. A multidão não está acostumada com essas coisas. A multidão quer ver as coisas imediatas. Mas a multidão não espera mudança de vida, transformação de caráter. A multidão não espera que um homem que estava nas trevas possa chegar à luz, possa estar na luz. E foi exatamente o caso de Zaqueu. Zaqueu, agora ele está
na presença daquele que é a própria luz. Ele que viveu a sua vida inteira nas trevas, vivia a vida inteira com coisas ilícitas, retirando do seu dinheiro, da sua riqueza, talvez algumas coisas improváveis. Mas a palavra do Senhor nos mostra que o coração dele recebeu o Senhor Jesus com alegria. Ele não só recebeu o Senhor com alegria, como ele também tomou uma posição daqueles que amam a Deus. A Bíblia nos relata um fato interessante daquele jovem rico, que quando o Senhor Jesus chega diante dele, coloca a questão diante dele, que ele pegasse aquela riqueza dele, vendesse aquela riqueza e distribuísse aos pobres, e então ele voltasse a Jesus e serviria ao Senhor Jesus. Naquele texto o Senhor mostra que aquele jovem, ele chega diante do Senhor e expõe a vida dele, e ele fala: Senhor, eu fiz isso a vida inteira, eu te servi, eu servi a Deus, eu honrei os 10 mandamentos. Mas o Senhor, amados, ele conheceu o coração daquele jovem. O Senhor, ele viu o coração daquele jovem. E quando o Senhor colocou diante dele essa situação, ele se entristeceu, porque ele era muito rico. A palavra do Senhor diz que quando ele foi colocado à prova, ele se entristeceu e foi embora. No caso de Zaqueu, a gente percebe totalmente ao contrário do jovem rico. Aqui ele toma uma posição e ele diz ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Irmãos, aqui o Senhor não colocou nenhuma imposição a ele. Aqui ele não colocou, o Senhor Jesus não colocou nenhuma situação para aquele jovem, para Zaqueu. Mas ele voluntariamente, assim como a salvação tem que fazer em nós, produzir em nós, assim como o arrependimento tem que produzir em nós, assim como a conversão tem que produzir em nós, o abandono do pecado, o abandono do erro, a transformação de mente. Zaqueu era um homem que tinha muitos bens. Talvez ele nunca se importou, talvez ele nem tenha visto que tinha uma pessoa passando apuro perto dele. Mas quando o Senhor Jesus entrou na vida dele, quando o Senhor Jesus cruzou ali passou naquela estrada, a vida de Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Ele voluntariamente, ele resolveu dar aos pobres a metade dos bens dele. E ele não parou por aí. A Bíblia mostra que, além disso, ele ainda disse: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmão, isso é muita coisa. 4 vezes mais. Ele não ia só restituir, mas ele ia restituir 4 vezes mais naquele que ele usou de má fé. Querido, o Espírito Santo, ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer que você tenha esses frutos, o fruto do arrependimento, o fruto do abandono daquilo que tira você de Deus. Se alguma coisa rouba a sua atenção de Deus, se um relacionamento te impede de estar na presença de Deus, queridos, é muito sério. É muito sério. O jovem rico tinha uma riqueza que o impedia de servir a Jesus. A escolha dele foi ficar com a sua riqueza. Mas Zaqueu preferiu abandonar tudo. A alegria dele era tão grande que tudo que ele tinha, ele dividia a metade com os pobres.
E a outra metade, ele ia restituir 4 vezes mais aquele que ele tinha defraudado. Que transformação! Que coração aberto! A palavra do Senhor nos mostra no livro de Lucas mesmo, capítulo 8. É uma parábola bastante interessante que o Senhor nos mostra. Lucas 8, que fala a parábola do semeador. O Senhor Jesus, ele relata que a semente, ele cai em alguns terrenos, a semente do evangelho. E ali naquela parábola ele vai descrevendo cada terreno. O último terreno, né, que representa o coração do homem, ele fala assim, que a semente ela cai em boa terra. E ali ela dá muitos frutos. Quando ele vai explicar para os discípulos, ele fala assim, Lucas 8,15. Aqui caiu na boa terra, são as que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Esse foi o caso de Zaqueu. Zaqueu, quando ele ouviu a palavra, ele abriu seu coração e a palavra do Senhor frutificou, ela enraizou e ela produziu frutos. Ele não era uma vida apática, ele não se tornou um cristão igualzinho àquela multidão. Ele não se tornou um homem que só mudou de religião. Ele não se tornou um homem que tanto faz, ele agora só tinha uma Bíblia, mas a vida dele era do mesmo jeito. Não é esse o caso de Zaqueu. Zaqueu teve uma vida transformada. Nenhum homem corrupto, agora nenhum homem santo, que se importava com o próximo, que servia ao Senhor. A palavra nos mostra exatamente aí nesse texto, que no versículo 9, o Senhor Jesus fala assim, olha a alegria do Senhor Jesus. Hoje houve salvação nesta casa, oh aleluias. Oh aleluias. A Bíblia diz que a festa no céu, a festa no céu quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa serve ao Senhor Jesus. E aqui no caso de Zaqueu, houve agora salvação na casa dele. Ele que era um homem perdido, ele que era um homem que de má fama, má reputação perante os seus contemporâneos ali, agora ele é um homem salvo, um homem talvez odiado pela a multidão, mas amado por Deus, amado pelos filhos de Deus, amado pela família que ele passou a fazer parte, a família de Deus. Então, a palavra nos conclui dizendo assim que, pois que também este é filho de Abraão. Irmãos, todos os que creem em Jesus, todos que se rendem ao Salvador Jesus Cristo, é chamado filho de Abraão, não descendente de Abraão por sangue, mas descendente de Abraão pela fé. É uma promessa que o Senhor fez a Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, o Senhor diz para ele que dele ia nascer multidões, que de maneira que não poderia ser contado, né, seria maior do que a areia da praia e as estrelas do céu. Aqui, no caso de Zaqueu, ele era um dessa descendência da fé, assim como nós que cremos no Senhor Jesus, que servimos ao Senhor Jesus. Todos aqueles que creem, abrem o seu coração e obedecem o Senhor Jesus, são chamados filhos de Abraão, da descendência de Abraão. E o Pai diz assim para nós, através aqui do versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Querido, em outra passagem o Senhor diz assim que o médico, ele não vai até o que está são, ele vai
ao que está doente. Muitas vezes as pessoas acham que Jesus, ele não se importa com elas. Acha que o pecado delas é muito grande e que Jesus não vai olhar para elas. Mas, amado, é um terrível engano. Isso é uma mentira de Satanás para impedir a pessoa de encontrar o Senhor Jesus. Porque a palavra nos revela que o sangue de Cristo é suficiente para perdoar todos os pecados. O sangue do Senhor Jesus é suficiente e é completo para lavar o homem dos seus pecados quando este se arrepende. Quando há confissão e arrependimento de pecados, o Senhor Jesus perdoa e salva. E ele fala que ele veio buscar exatamente aqueles que estavam perdidos. Querido, nós estávamos perdidos. Nós éramos essas ovelhas perdidas. Assim como o judeu também era ovelha perdida indo para o matadouro, sem esperança de ver Deus. Mas Jesus veio. Jesus veio para salvar. Jesus veio para libertar. Jesus veio para trazer luz aos que estão nas trevas. E eu quero ressaltar que trevas não é a ausência de luz. Trevas é a ausência de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele veio para te salvar, para te libertar, para quebrar as suas algemas e todo o cativeiro. A única coisa que você tem que fazer é ser como Zaqueu fez. Se render aos pés de Jesus. Não deixar ser vencido por nenhuma multidão, ou por nenhum pecado, ou por nenhuma adversidade que quer te intimidar, que quer impedir que você veja a luz redentora. Não existe pecador, não existe vida que não chega aos pés do Senhor Jesus com um coração sedento, que ele vai rejeitar. O Senhor Jesus, ele é maravilhoso. Ele é o conselheiro, o príncipe da paz. Ele é a vida, a ressurreição. E ele diz que todos que vão a ele, jamais ele lançará fora. Zaqueu era um tipo de pessoa que aquela sociedade julgava que ele era impossível, aquele homem um dia servir uma religião, servir a Deus de alguma maneira. Isso era o julgamento social. Talvez muitas pessoas falam para você que você não tem jeito, que você não nasceu para servir a Deus. Mas, querida, deixa que Deus decida isso. Deixa que Jesus decida se você tem valor ou não. Abra teu coração a Ele. Convide Ele a entrar na tua vida. Convida Jesus a fazer parte da tua vida. Ele nos fala: vinde a mim. Que você possa ir a Jesus. Que você não seja limitado pela sua fragilidade, pela sua baixa estatura. E que a multidão não seja o obstáculo que impeça você ir até o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo, nessa hora que você está me ouvindo, possa achar em você um coração regado de alegria, de vontade, de sede de conhecer este homem que está passando por aí. Este homem que está passando hoje por tua vida. Eu gostaria de orar por você, orar com você, e que o Espírito Santo possa te falar mais alto, e que
À medida que formos orando, Ele possa completar a boa obra na tua vida. Amém? Senhor Jesus, Pai, que esta vida que ouve esta palavra nesse momento, que a mão santa e remidora do Senhor possa encontrá-lo, Pai. Assim como o Senhor viu Zaqueu, Pai. Assim como o Senhor olhou para Zaqueu em cima daquela árvore. Pai querido, que esta vida também possa ser vista por Ti. E que esta vida, Senhor, possa ter um coração tão sedento e tão cheio, Pai, de alegria e esperança, como Zaqueu teve, Pai. Senhor Jesus, a Tua palavra nos mostra que o Senhor não rejeita ninguém, Pai, que vem a Ti. Senhor, que esta vida que se julga rejeitada, que se julga, Pai, muitas vezes esquecida, que esta vida possa agora, Senhor, receber o abraço do Senhor. E que toda adversidade, todo problema que ela está passando, que ela possa ver a mão do Senhor, ajudando e suprindo, Pai amado, em tudo que ela está precisando. Que ela possa ver, Pai, o milagre acontecer. Que ela possa ver e entender que só o Senhor tem poder para salvar, libertar e levar para o céu. É no Teu nome, Jesus, que eu te agradeço. É no Teu nome, Senhor Jesus, que eu coloco esta vida. Pai querido, fique conosco, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Santo é o Teu nome. Eu te agradeço, meu Pai, por toda oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que te faça no dia de hoje um milagre, como fez na vida de Zaqueu. Amém?